Olá, estamos então no bloco 3 de globo ocular, na parte 3, que a gente vai falar um pouco sobre a histologia da retina. Bom, algumas considerações anatômicas então têm que ser feitas. A retina é uma camada fina e delicada, ligada à coroide anteriormente e posteriormente ao epitélio pigmentado da retina. Como vizinhos, né? Ele tem externamente a membrana de Bruch e internamente o vítreo. Ela estende-se do disco óptico até a região da ora serrata. Ela é mais espessa próxima ao disco óptico e mais delgada, mais fina na região da ora. O polo posterior, que a gente chama, é a região da retina que se encontra as arcadas vasculares e o nervo óptico. A média periferia seria a região entre as arcadas vasculares e o equador do olho, e a extrema periferia vai do equador à região da ora serrata. A ora serrata, então, é a extrema periferia da retina, que continua anteriormente com o corpo ciliar, ou seja, com a pars plana. Ela vai se situar 6 milímetros posterior ao limbo esclerocorneano, nasalmente 7 milímetros posterior ao limbo temporal. Por que isso aqui é importante? Porque quando forem feitas as injeções intravítreas, né, de antiangiogênicos, por exemplo, essas injeções elas são feitas exatamente na região da ora serrata, ou seja, da retina cega. Então, o cirurgião ele mede com um compasso, né, 6 milímetros posterior ao limbo se for fazer nasalmente, 7 milímetros se for feito temporalmente, para fazer essa injeção de antiangiogênico intravítrea. A inserção escleral dos músculos retos horizontais é uma referência para localização da ora serrata, que coincide exatamente com esta região. Em relação às veias e nervos, as veias vorticosas elas vão ser em número de 1 por quadrante entre os músculos retos e elas vão se situar na região equatorial. Em mapeamento de retina a gente consegue ver o traçado dessas veias vorticosas no equador. Os nervos ciliares posteriores longos, eles vão emitir fibras autonômicas, né, que vão ser do sistema nervoso parasimpático para íris e corpo ciliar e vão ter participação importante aí no controle da pupila e na produção do humor aquoso. E os nervos ciliares curtos são de 10 a 20, eles estão situados posteriormente à retina e ele tem o papel importante do fluxo sanguíneo, de fornecer o fluxo sanguíneo da coroide, conforme a gente viu na aula anterior. Então, olha só. A retina ela apresenta dois sistemas de nutrição. A coro capilar, como a gente já viu, vão nutrir os 2/3 externos da retina. E os vasos retinianos, ou seja, a artéria central da retina, vai nutrir o terço interno da retina. Então, esses vasos retinianos, eles são provenientes da carótida interna, como a gente já viu anteriormente, que dá origem à oftálmica. A oftálmica, ela dá origem à central da retina, que perfura o nervo óptico aqui e emite ramos tanto para a arcada temporal quanto para a arcada nasal, superior e inferiormente. Então, o que a gente vê no fundo de olho nada mais são do que ramos da artéria central da retina, distribuídas temporalmente, que a gente vê em relação à fóvea, né, a mácula que está temporal ao disco. Então, ramos temporais, ramos nasais, superior e inferior. 20% da população tem uma variação anatômica que se chama artéria cílio-retiniana. É um ramo da artéria oftálmica que contribui para a vascularização da mácula. Por que isso é importante? Porque quando a gente tem algum processo de oclusão da artéria central da retina, se o paciente é sortudo de ter essa artéria cílio-retiniana, se ele faz parte de 20% da população, ele consegue uma recuperação visual bastante importante em função da presença dessa artéria cílio-retiniana aqui. Então, quando a gente fala em histologia da retina, a gente fica um pouco desesperado, né? Porque são 10 camadas e a gente pensa, não, como é que eu vou decorar isso? Só que tem um jeito mais didático que eu acho que fica mais fácil de entender, pensando nas camadas por partes. Então, vamos lá.
Para a gente entender primeiro, é importante ir lá na embriologia da retina e lembrar como é que é feita a formação do cálice óptico, né? A gente tem, quando o cálice óptico é formado, essa invaginação aqui do cálice, formando na parte mais interna a retina neurosensorial e a parte mais externa o EPR, o epitélio pigmentado da retina. Então, há na verdade uma separação embriológica, um recesso embriológico entre o EPR e a retina neurosensorial, que a gente não vê nos cortes histológicos, né? É um recesso embriológico. E para a gente pensar na histologia da retina, a gente tem que pensar primeiro nos 3 neurônicos básicos constituintes da neuroretina, que são as células ganglionares, as células bipolares e os cones e bastonetes. Isso de dentro para fora do olho, né? Então os cones e bastonetes estão mais externos e as ganglionares mais internas. Então vamos pensar, essas vão ser as 3 células básicas aí constituintes, os neurônicos básicos constituintes aí da neuroretina. Lembrar que o estímulo luminoso, ele atravessa toda, aqui a gente está no ambiente intraocular, que está o vítreo, né, que estão as células ganglionares, as fibras nervosas. Então o estímulo luminoso, ele faz esse percurso, ele atravessa todas as camadas da retina, sensibiliza os fotorreceptores e depois essa transdução em energia luminosa, né, ela vem no sentido externo para interno até ir para os axônios das células ganglionares e ir em direção ao nervo óptico no sentido do nervo óptico, né, no trajeto intracraniano do nervo óptico. Então vamos lá. Então vamos pensar aqui, ó. Então a gente tem o epitélio pigmentado, que a gente já viu anteriormente na região aqui da membrana de Bruch, quando a gente estudou a coroide, né? Então, o epitélio pigmentado seria a camada mais externa da retina. Depois, camada de fotorreceptores, células bipolares e células ganglionares. E o estímulo, a luz sensibilizando os fotorreceptores, e esse estímulo, essa transdução luminosa vai vir nessa direção, em direção aos axônios das células ganglionares, a camada de fibra nervosa, nervo óptico e seguindo o trajeto intracraniano. Bom, aí a gente pensa que entre esses neurônios tem que haver conexões. E aí entram as fibras, né, que são a comunicação dessas fibras, dos dendritos e dos axônios, ou das camadas de fibras nervosas, dos axônios puramente ditas, que são as camadas de fibras nervosas. Então a gente tem aqui plexiforme externa, que nada mais é do que a comunicação da terminação dos cones e bastonetes com os dendritos das células bipolares. A plexiforme interna, que seria a comunicação dos axônios das células bipolares com os dendritos das células ganglionares. E a camada de fibra nervosa seria a camada formada pelos axônios das células ganglionares, que vão para o nervo óptico e aí segue o trajeto intracraniano. Então, olha só, a gente já viu então que tem as camadas dos neurônios básicos e que tem que haver uma camada de comunicação desses dendritos com os axônios desses neurônios, que vão ser as plexiformes e a camada de fibra nervosa. Daí a gente já matou aí 6 camadas da retina, né? Camada de cones e bastonetes, plexiforme externa, porque eu tenho que pensar que o interno é o meu ambiente aqui intraocular, bipolares, plexiforme interna, ganglionares e fibras nervosas. Então a gente vê que as células bipolares são células de comunicação entre os cones e bastonetes e as células ganglionares. E entre elas essa camada de comunicação aqui entre as células. Só que aí entram também membranas limitantes que separam o segmento externo dos fotorreceptores do núcleo dos cones e bastonetes. Aí entra a membrana limitante externa, que vai separar o fotorreceptor do núcleo,
a nuclear interna, que seria o núcleo das células bipolares, onde estaria o núcleo das células bipolares, e a limitante interna, que seria uma membrana que reveste os axônios das células ganglionares. Bom, daí então temos as 10 camadas da retina. Então vamos lá. Começa com o epitélio pigmentado, que era para estar aqui, né, mas que não apareceu. Os fotorreceptores, segmento externo dos fotorreceptores, membrana limitante externa, camada nuclear externa, que nada mais é do que o núcleo dos cones e bastonetes, camada plexiforme externa, que é a camada de comunicação dos cones e bastonetes com as bipolares que estão aqui. O núcleo das bipolares vão formar nuclear interna, depois a gente tem a plexiforme interna, camada de células ganglionares que vão originar os axônios, que nada mais são do que a camada de fibra nervosa, e a membrana limitante interna. Pronto, fechamos as 10 camadas da retina. Vamos ver isso então no corte histológico. Aqui a gente tem a esclera, a coroide. Vamos relembrar um pouquinho aqui da histologia. A coroide com seus melanócitos, com seus vasos. Aqui mais pertinho do EPR a gente tem a córeo capilar, que tem íntima relação com a membrana de Bru. Membrana de Bru, ela aloja a membrana basal do epitélio pigmentar da retina, que ainda faz parte da coroide, mas aqui já começa a retina com o epitélio pigmentado, que seria a primeira camada da retina. Aqui a gente tem os cones e bastonetes, né? Aqui a gente vai ter a membrana limitante externa, separando o segmento dos fotorreceptores do núcleo dos cones e bastonetes. Então a gente tem aqui a camada nuclear externa, que é o núcleo dos cones e bastonetes. Depois a gente tem a plexiforme, a camada plexiforme externa. Aqui a camada nuclear interna, que nada mais é do que o núcleo das células bipolares, e a gente vai ver que aqui entram algumas outras células de conexão vertical, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Depois a gente tem a plexiforme interna, que é a comunicação das bipolares com as ganglionares. Aqui a camada de células ganglionares e a membrana, os axônios dela formando a camada de fibras nervosas e a membrana limitante interna. Ufa, né, gente? É muita coisa, mas a gente vai pegando. Então, no outro corte histológico, mostrando aqui córeo capilar, que faz parte da coroide, aqui a membrana de Bru, né, íntima relação com o EPR, que é essa monocamada de células pigmentadas, bem justapostas, o segmento externo dos fotorreceptores, com sua membrana limitante externa, núcleo de cones e bastonetes, que é a camada nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, que são a camada de células que contém o núcleo das células bipolares e outras de conexão horizontal. Aqui a plexiforme interna, células ganglionares, os axônios das células ganglionares formando a camada de fibras nervosas e a membrana limitante interna. Não vou repetir aqui não, porque senão vocês vão ficar doidos. Enfim, vamos começar a falar um pouquinho sobre cada uma delas. O EPR. O EPR nada mais é do que uma monocamada de células hexagonais. Ela se transforma, né, no epitélio pigmentar do corpo ciliar na hora serrata, como a gente já viu anteriormente. Apresenta grânulos de pigmento em seu interior e microvilosidades em sua superfície interna. E ela abriga o segmento externo dos fotorreceptores, como a gente vai ver aqui para frente. Então aqui a gente tem o segmento externo dos fotorreceptores e você vê que o EPR ele abriga e ele tem uma íntima relação com o segmento externo dos fotorreceptores. Vamos ver como.
Então aqui está o EPR, aqui o segmento externo dos fotorreceptores com esses discos que a gente vai ver mais para frente. A gente vê os grânulos de melanina, né, do EPR, por isso a sua coloração amarronzada. A gente vê que esses segmentos externos dos fotorreceptores, eles sofrem um processo de fagocitose dentro do EPR para renovação desses discos. Então o EPR tem uma função metabólica importante para a retina, na renovação dos discos dos fotorreceptores. Além disso, a presença de melanina é importante na absorção de luz na retina, né, pelo EPR, e também há um transporte ativo aí de vitamina A dentro desses retículos endoplasmáticos aqui presentes no EPR. Tá? Então é uma célula metabolicamente muito ativa. Ela também tem a função de fazer a barreira hematorretiniana externa, por ter a tight junctions, né? Pelas células serem muito unidas entre elas, elas permitem que nem toda substância que esteja no sangue vá passar para a retina, né? Então ela mantém esse gradiente do que entra e do que sai de dentro do olho, através dessas junções firmes aí entre elas. Ela tem a função de absorver a luz dispersa dentro do olho por conta dos pigmentos de melanina. Ela fagocita os catabólitos dos fotorreceptores, como a gente viu anteriormente. Favorece as trocas metabólicas entre a córeo capilar e os fotorreceptores. E também é importante na regeneração do pigmento visual, como a gente viu, né? Que há uma fagocitose dos discos, dos segmentos externos dos fotorreceptores. Então, por que ela é uma importante barreira hematorretiniana? Porque ela possui junções muito firmes através de zonulocludens, né? E que vai impedir que o influxo de líquido da coroide vá para a retina, né? Além disso, contém esses grânulos de melanina, impedindo a difusão da luz, né, dentro do olho. Transporte de nutrientes e manutenção do ciclo visual. Então é importante porque o EPR ele tem também um transporte de glicose da córeo capilar para a retina neurosensorial, porque tem receptores de glicose GLUT1 e GLUT3 na sua parte apical e basolateral. Além disso, ela remove o fluido subretiniano, porque ela possui um mecanismo de bomba de transporte ativo, removendo então líquido subretiniano, e faz o transporte de nutrientes entre a córeo capilar e os fotorreceptores. A função de fagocitose, então, os fotorreceptores, eles têm uma produção contínua de discos nos seus segmentos externos, e as células do EPR, elas vão fazer a fagocitose desses discos regenerados. É isso que mantém estável o comprimento dos fotorreceptores. Então, os fotorreceptores a cada 10 dias são renovados em função da fagocitose que acontece ali no EPR. O que acontece nos casos de degeneração macular relacionada à idade? Um acúmulo de drusas na região macular em função da incapacidade do EPR de renovar esses segmentos externos dos fotorreceptores. Com isso a gente tem, eu vou falar de uma forma meio grosseira, mas fácil de entender, o lixo da retina ele não é retirado. Então as drusas nada mais são do que metabólitos são produzidos ali na retina que não conseguem ser limpos, retirados dali. Então o EPR ele atua também como um lixeiro da retina, né? Se a gente for falar assim a grosso modo. Então esses discos eles vão ser, né, fagocitados por lisossomos presentes lá dentro do EPR, que é uma figura de microscopia eletrônica. Esses lisossomos eles fagocitam esses segmentos externos para que esses fotorreceptores tenham esse segmento externo renovado a cada 10 dias. Além disso, ele tem a função secretora, né? Ele tem uma função de neuroproteção, inibindo a apoptose das células retinianas pelo glutamato, e tem a função de antiangiogênico, ele estabiliza a córeo capilar. Além disso, ele tem um fator de crescimento do endotélio vascular, que é o VEGF, prevenindo a apoptose das células endoteliais dos vasos coroidianos e mantendo estáveis as fenestrações da córeo capilar. Isso, na verdade, gente, não é tanto histologia, isso é mais fisiologia, por isso que eu estou só citando, tá? Mas se vocês quiserem aprofundar, isso está mais na parte de fisiologia da retina.
Uma coisa importante de falar é que o EPR ele não tem capacidade regenerativa. Então, quando há qualquer fator, qualquer lesão, por exemplo, uma retinocoroidite por toxoplasma, né? A perda do EPR faz com que e também da retina neurosensorial, faz criar cicatrizes que nunca vão conseguir se recompor, né? A arquitetura da retina, uma vez perdida, ela não consegue cicatrizar. E esses pigmentos amarronzados que a gente vê, às vezes, dentro de cicatrizes, são realmente do epitélio pigmentado, né, que está todo desorganizado porque foi lesado em algum processo inflamatório aí da retina neurosensorial. Bom, esse segmento, a camada de fotorreceptores, então a gente falou do EPR, agora nós estamos entrando na camada dos fotorreceptores. Ela é formada pelo segmento externo dos fotorreceptores, que vão ter a forma cônica, no caso dos cones, óbvio, e de bastão dos bastonetes. Isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica. Elas são as células sensoriais da cadeia visual e a gente tem em torno de 120 milhões de bastonetes, o que garante a nossa visão escotópica, ou seja, a visão do escuro. E cones a gente tem aproximadamente 6 milhões e é responsável pela visão fotópica, ou seja, no claro, né? Essa camada de fotorreceptores, então, como a gente já viu, ela possui aqui nos seus segmentos externos discos que são renovados pelo EPR, e na região nuclear aqui a gente vê que também é uma célula rica em complexo de Golgi e mitocôndrias, porque aqui também vão acontecer processos metabólicos importantes na renovação do pigmento visual. Aqui essa camada, esse segmento aqui mais interno dos fotorreceptores, eles vão fazer conexão, né, comunicação com a camada de células bipolares e essa camada de comunicação é chamada de plexiforme externa, que engloba esse segmento dos fotorreceptores com os dendritos das células bipolares. Quais são as diferenças dos fotorreceptores, dos cones e bastonetes? Primeiro, a sua forma, né? Uma é cônica, outra é esférica. Os cones possuem mais discos do que os bastonetes. Isso aqui, gente, é para prova de título, que eles às vezes cobram esse tipo de detalhe. A membrana dos discos é contínua no caso dos cones aqui, e dos bastonetes essa membrana é descontínua. Os espaços interdiscais são mais largos nos cones e o núcleo dos cones é maior. Isso para prova de título, porque pode ser cobrado. Então, a gente passou para o segmento externo dos fotorreceptores, agora a gente está falando da membrana limitante externa. A membrana limitante externa, ela não é uma membrana verdadeira, ela é uma zônula de aderência entre as extremidades das células de Miller com os fotorreceptores. A gente vai ver as células de Miller, que são células importantes na manutenção da arquitetura da retina. Eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. A nuclear interna, então, é constituído pelo núcleo dos cones e bastonetes. E cada núcleo de fotorreceptor vai dividir a célula na porção externa, que é dos fotorreceptores, e na porção interna, que vai projetar para a plexiforme externa, que é onde vai ter a conexão entre fotorreceptores e a bipolar, as células bipolares, né? Então, a gente está falando dessa camada aqui, ó. Então, a gente já falou do EPR, segmento externo dos fotorreceptores, a membrana limitante externa que separa os fotorreceptores da nuclear externa, e agora a gente está falando da nuclear. Aqui, gente, desculpa, aqui eu falei errado, que é nuclear externa, tá? Desculpa que tem um erro aqui no slide. A plexiforme externa é a camada importante em termos sinápticos, é onde vai acontecer as conexões entre as esférulas dos bastonetes com o pedículo dos cones. Essa esférula e pedículo é o nome que os dendritos dos bastonetes e cones, os axônios dos pedículos e bastonetes recebem, tá? E também é onde vai acontecer a comunicação das células horizontais com os pedículos e esférulas dos cones e bastonetes e das bipolares com os pedículos e esférulas. Resumindo, é onde acontece as conexões todas entre
cones e bastonetes, bipolares e essas células horizontais que nós vamos falar o que é. São células que modulam esse estímulo verticalmente. Por isso a gente pode falar que nessa camada plexiforme externa a gente tem uma sinapse do tipo tríade, ou seja, tem 3 tipos de células conectando entre elas, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então, agora a gente entra na camada nuclear interna. A camada nuclear interna, ela é formada pelas células bipolares, pelas células de Miller, pelas células interplexiformes, amácrinas e horizontais. Ai, tô ficando doida. Essas camadas, a gente tem que pensar principalmente nas bipolares aqui para a gente gravar a nuclear interna. Mas essas células são células de conexão de modulação de estímulo, principalmente as interplexiformes, as amácrinas, as horizontais, e a Miller é uma célula de nutrição e sustentação dessa arquitetura da retina. Vamos ver aqui. Então, primeiro vamos falar um pouquinho das bipolares. As células bipolares vão conectar os cones com as células ganglionares e os bastonetes com as células amácrinas, pois não existe conexão direta dos bastonetes com as células ganglionares. Então, se a gente for ver aqui, a gente tem aqui as células bipolares, a gente vê que a conexão dos cones, ela é direta, aqui ó. Aqui a gente tem o cone fazendo uma conexão direta com a célula ganglionar através da bipolar. Agora, no caso dos bastonetes, há uma conexão através das células bipolares e das células amácrinas, que são essas células de modulação do estímulo vertical, tá? E nessa camada nuclear interna, a gente também vai encontrar o núcleo das células de Miller, que é essa célula grandona aqui que aparece nesse desenho esquemático, que é responsável não só por aporte de glicose à retina neurosensorial, mas também a emissão das membranas limitantes interna e externa, ou seja, a membrana limitante externa vai separar o segmento externo dos fotorreceptores do núcleo dos cones e bastonetes, e a membrana limitante interna vai revestir, digamos assim, os axônios das células ganglionares. E a transmissão e modulação vertical dos estímulos, ela vai ser mantida às custas dessas células amácrinas e dessas células horizontais, que vão fazer a conexão vertical desses estímulos, uma modulação vertical desses estímulos. É por isso que a resposta ao estímulo visual, ela não é on-off, né? Ela tem essa modulação vertical que vai controlar a intensidade do estímulo, da resposta ao estímulo luminoso que vai ser feita à retina neurosensorial. Aí a gente tem depois a plexiforme interna, ou seja, a camada sináptica interna, que vai conectar os axônios das células bipolares aos dendritos das células ganglionares. Então é uma camada também de conexão, tá? Então aqui a gente está vendo a luz, ela vem nesse sentido, mas o estímulo, né, a transdução da luz, ela é feita aqui e vai em direção ao axônio das células ganglionares até o nervo óptico. E a gente vê que a conexão das bipolares com as ganglionares é feita aqui na plexiforme interna. A camada de células ganglionares, então, ela é formada pelo núcleo, né, das células ganglionares e elas vão emitir os seus axônios para formar a camada de fibra nervosa, que vai terminar lá no corpo geniculado lateral, né? Eles vão através do nervo óptico até o corpo geniculado lateral. As fibras nervosas, elas têm essa conformação na retina. Quando a gente faz uma retinografia, às vezes a gente consegue até ver essa conformação aqui, principalmente próximo às arcadas vasculares proximais aqui, a gente consegue até ver essa camada de fibras nervosas. E é muito importante essa camada de fibra nervosa das células ganglionares, porque elas vão compor, né, a cabeça do nervo óptico, e no glaucoma, que a gente sabe que é uma neuropatia, onde a perda dessas fibras,
Isso pode acontecer, né, quando há um aumento de pressão intraocular, por exemplo, no globo ocular, ou mesmo em pressão normal, uma perda de fibras nervosas aqui na cabeça do nervo óptico. Então, o OCT é um exame, quando a gente pede um OCT de fibras nervosas, esse exame ele consegue quantificar essas fibras nervosas aqui na cabeça do nervo óptico. E ele dá pra gente um gráfico interessante, que é esse aqui. São a quantidade de fibras na região temporal do nervo, na região superior do nervo, na região nasal, inferior e temporal. Então, se a gente vê que o paciente tem uma escavação, por exemplo, inferior, e a gente faz um OCT e vê que nessa região inferior realmente há uma perda de fibras nervosas, como é que eu sei disso? Porque a linha preta é a quantidade de fibras nervosas do paciente. E aqui a gente tem como um sinal, né, o gráfico em vermelho, que seria perda de fibras nervosas, o valor abaixo da referência, o amarelo, o cuidado, que já está ficando próximo ao limite inferior, e um verde, que seria um valor normal de fibras nervosas para aquele paciente. Então, quando a gente vê uma escavação do nervo que coincide com um achado como esse aqui, que é uma perda de fibras nervosas no setor inferior, a gente pode estar diante de uma neuropatia, né, glaucomatosa. Vamos então passar para frente. Então, essa camada de fibras nervosas, como eu disse, às vezes a gente consegue ver ela aqui na retinografia. Eu não sei como é que a imagem vai aparecer para vocês, mas a gente consegue ver a conformação delas aqui próximas arcadas, tá? Então, vamos falar da última camada da retina, que é a membrana limitante interna, que então é um prolongamento também da célula de Miller, ela que faz a interface da retina com o vítreo, e ela é uma membrana basal, por isso ela é uma membrana PAS positiva, como a gente viu que toda membrana basal tem essa característica de se corar pelo periodic ast shift, né? Bom, então a gente fechou a parte de retina, mas eu queria fazer umas considerações anatômicas em relação à mácula, fóvea e nervo óptico. A mácula nada mais é do que uma área da retina que apresenta mais de uma camada de células ganglionares. Ela vai ser uma zona ovoide central, temporal à papila, de mais ou menos 3 milímetros de diâmetro. E na região da fóvea, ela vai apresentar uma maior concentração de pigmentos e de xantofila, por isso ela apresenta uma coloração mais amarelada. Anatomicamente, a mácula vai ser encontrada junto à inserção do músculo oblíquo inferior. Então, nas cirurgias de estrabismo, quando há necessidade de intervir no músculo oblíquo inferior, os estrabólogos geralmente têm muito medo, porque sabe que coincide com a região da mácula, né? Logo ali onde a esclera também é muito fina, né? E é o centro do eixo visual. No centro da mácula a gente tem a fóvea, né, que vai medir 1,5 milímetros, e a fovéula de 350 micra. A fóvea, então, ela tá, como eu já tinha dito, né, inferior e temporal ao disco óptico, é onde se concentra a maior quantidade de cones, e nessa região da fóvea vai ter uma particularidade, que cada fotorreceptor vai comunicar com um EPR, uma célula bipolar e uma célula ganglionar. Diferente das regiões fora da fóvea, que cada célula ganglionar, ela se comunica com 130 fotorreceptores. Então, na fóvea, essa relação, ela é 1 para 1, tá? E a visão, ela vai se reduzir drasticamente nessas regiões fora da mácula, né? A fovéola é uma depressão central de 350 micras de diâmetro na fóvea, não apresenta capilares, só vai apresentar cones, e a zona de maior acuidade visual. Então aqui está a mácula, né, temporal ao disco, a presença de xantofila faz ela adquirir essa região mais amarelada, e bem aqui no centrinho a gente tem um pontinho amarelo que é a fovéola. E na região na região foveal a gente vê praticamente só cones, né? E cada cone fazendo uma conexão com uma célula bipolar, com uma célula ganglional. Então é a região de maior detalhes visuais, né? A região que a gente consegue enxergar com mais detalhes, a nossa visão fina de detalhes acontece na região foveal. Então, vendo num corte histológico aqui, a gente vê que a retina, né, com suas 10 camadas, e na região da fóvea, a presença apenas de cones, né, fazendo essa relação de 1 para 1 com as bipolares e com as ganglionares.
Bom, passando para o nervo óptico para finalizar, o nervo óptico ele é constituído então pelos axônios das células ganglionares. Ele tem um comprimento de 45 milímetros e ele tem essa porção intraescleral, orbital, intracanalicular, que é dentro do canal óptico, e a intracraniana, tá bom? Se a gente for fazer um corte histológico, a gente já viu esse corte lá, quando a gente estudou esclera, a gente vê que a esclera aqui, ela vem e ela forma a lâmina crivosa, uma parte dela forma a lâmina crivosa que é perfurado pelos axônios das células ganglionares. Então lá na retina, a última camada de células ganglionares, elas emitem os axônios, que são as camadas de fibras nervosas, que perfuram a lâmina crivosa, que é a peneira da esclera, e formam aqui o nervo óptico. Uma parte da esclera reflete aqui posteriormente, formando a dura mater, tá? Do nervo óptico. E é interessante que o nervo óptico, ele perde a camada de fibras de mielina antes de entrar no canal óptico. E quando há uma persistência das fibras de mielina, a gente vai ver uma imagem como essa, um paciente com uma visão 20/20 geralmente, e com esse borrão em torno do nervo. Quem é leigo, que vê, né, um médico que vê uma imagem dessa e que está acostumado a saber o que é um fundo de olho normal, acho que esse paciente não enxerga nada, mas na verdade esse paciente tem uma visão 20/20, é uma alteração que se chama persistência de fibras de mielina, que é quando o nervo não perde essas fibras antes de adentrar pelo canal óptico. O nervo óptico ele apresenta aqui no campo visual como uma mancha cega, porque no nervo óptico a gente não tem fotorreceptores, então ele apresenta no campo visual como a mancha cega do campo visual. E aqui a gente apresenta um outro corte histológico, também mostrando os axônios do nervo, né? E aqui a região da lâmina crivosa, aqui um corte da artéria central da retina. Aqui numa outra coloração, mostrando que na porção intraorbitária, a esclera ela vira a dura mater, né, que reveste o nervo. E além disso, o nervo também vai ser revestido pela aracnoide e pela pia mater. Aqui mostrando os axônios, né, as fibras nervosas do nervo, revestindo entre elas a pia mater. Outro corte que a gente também já viu na aula de esclera, mostrando a região do nervo óptico. E assim terminamos o nosso bloco de globo ocular.